nós precisamos então entender que a oração tem que ter um lugar da oração na nossa vida. Nesse mesmo texto, Jesus ele vai ensinar o Pai Nosso. E a gente entende que o Pai Nosso não é uma oração que a gente deva ficar repetindo o tempo todo, mas é uma oração que contém a estrutura de todos os elementos que uma vida de oração deve conter: adoração, pedidos por provisão, oração, intercessão, uma série de outras coisas que a gente deve ter na nossa vida de oração diária. Agora, orar é um desafio muito grande para a maioria de nós. O apóstolo Tiago, ele mostra que muitas das coisas que nós não vivemos com Deus ou não recebemos de Deus está no fato de nós não orarmos. Ele diz no capítulo 4 da sua epístola, a partir do verso 1, Tiago capítulo 4, do verso 1 até o verso 3, diz o seguinte: bota 1. De onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não a têm. Essa cobiça não é aquela cobiça do mal, não é aquela pessoa que é cobiçosa. Não, cobiça deseja de ter as coisas. Então você deseja as coisas, mas não tem. Aí ela começa a descrever alguns comportamentos pecaminosos que advêm desse desejo. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Aí está o diagnóstico: não tem. Porque não pedem. Deixa até aí, depois eu vou, a gente vai já ler o 3. Então nós temos um diagnóstico aqui que essas pessoas com anseios naturais, e que por conta desses anseios naturais elas enveredam por uma vida de pecado, o fazem porque não oram, porque não tem o hábito de ir a Deus e pedir a Deus aquilo que precisa para que as coisas mudem. A gente tem a tendência de resolver as coisas na força do nosso braço. Aí o apóstolo Tiago está falando de um pessoal que não ora, mas tem um outro pessoal que ora, mas quando ora errado. Versículo 3: pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Então nós temos dois grupos. Nós temos o grupo das pessoas que não oram, e essas pessoas elas tendem a viver pela carne, se movem pela carne. E tem um segundo grupo que ainda quer viver uma vida espiritual, só que essas pessoas elas não alinham seus corações com Deus, e quando pedem não recebem, fazem a coisa certa pelo motivo errado e acabam por não receber. Muitos de nós têm uma vida de oração fraca, digamos assim, por conta dos resultados
estavam indo orar. O pano de fundo de qualquer milagre na Bíblia é oração. E nós queremos milagres em nossa vida, história, casamento, finanças, sem aplicar o princípio da oração nas nossas vidas. Atos capítulo 4, no verso 31, os apóstolos haviam sido presos. Depois de orar, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Veja bem que o que precede, primeiro, aqui há um milagre pelo qual a igreja estava orando, a liberdade de Pedro. Depois que ele recebe, Deus age, ele milagrosamente sai da prisão, ele chega diante da igreja e a igreja fica incendiada, continua orando. Já pensou você que a gente está aqui orando e treme esse negócio aqui? Já pensou? Não está tremendo nem só o que treme na gente, sabe o que é? É a pálpebra dos nossos olhos da ansiedade. É o máximo que está tremendo na gente, de tanto cansaço na alma. Não está tremendo mais nada. A gente precisa orar. Então nós temos aqui uma manifestação poderosa. E enquanto oravam, foram cheios do Espírito Santo e receberam coragem para anunciar o Evangelho. Atos capítulo 10, no verso 4. Esse texto, para quem não sabe, Cornélio, o primeiro crente gentil da igreja, ele estava atemorizado. Cornélio olhou para ele e perguntou: "O que é, Senhor?" Ele respondeu: "As suas orações e as suas esmolas subiram para uma oferta memorial diante de Deus." Enquanto Cornélio orava, ele recebeu uma revelação de Deus de que o Evangelho seria também para os gentios. Isso em um lugar. No outro lugar, no verso 9, Pedro está orando também. Olha o que está acontecendo. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. E aí o que acontece quando ele sobe no terraço para orar? Ele tem uma visão do lençol que se desdobra, onde Deus disse: "Não torne impuro aquilo que eu tornei puro", indicando, convidando Pedro a ir até Cornélio e pregar o Evangelho para Cornélio. Estava fazendo o quê? Orando. Quando grandes revelações acontecem, vem por meio de oração. Quando os grandes milagres acontecem, a oração está envolvida no processo. Atos capítulo 12, verso 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. E mais uma vez Pedro é liberto da prisão de maneira poderosa. Atos 16, 13. No sábado saímos da cidade e fomos pela beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Paulo está indo fazer o trabalho missionário, viajando de cidade em cidade, e a prática do apóstolo era: onde ele chegava, ele buscava um lugar para orar. No Atos 16, 25, um pouquinho mais na frente, verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviram. O que aconteceu lá no início? Eles estavam indo orar, eles são interceptados, são presos, e aí eles vão orar na prisão. O objetivo era orar, eles começam a orar na prisão, e vocês sabem a história, que o Senhor se moveu de maneira poderosa e libertou Paulo e Silas da prisão. Então, a primeira pergunta que eu faço, depois de mostrar tanta verdade bíblica a respeito de qual é o contexto em que milagres acontecem, eu te pergunto: qual é o milagre pelo qual você tem orado? Não, acho que a pergunta melhor é: você tem orado ou você só tem uma expectativa? Porque a maioria de nós se move da seguinte maneira: eu sou crente, essa é a lógica que está por trás das nossas expectativas. Eu sou crente, sou filho de Deus, eu vou à igreja, então Deus tem que fazer. Não, Deus espera que nós clamemos a Ele. Deus espera que nós o busquemos. E aí por vários motivos, porque talvez alguém pense assim: se Deus sabe tudo que vai acontecer, tudo que já vai acontecer, por que eu devo orar então? A minha oração, ela muda ou não muda o plano de Deus? Quando Josué estava orando em uma batalha e sabia qual era a vontade de Deus, Deus havia liberado uma palavra para Josué, dizendo: você vai vencer essa guerra. E aí já estava escurecendo. E aí Josué orou e disse: Senhor, para o sol. E o Senhor parou o sol, e a Bíblia diz que o Senhor atendeu ao pedido de um homem. A verdade é que Deus, Ele quer orar, Ele quer mudar situações, Ele quer que a gente ore para que Ele possa manifestar o poder dEle e mudar situações. Só que a maioria de nós só tem uma expectativa a respeito
gente vai perceber assim, ó, quando todas as suas orações elas se resumem em espaços públicos, você não tem uma vida de oração sincera. Porque o único lugar que você ora é no culto. O único lugar que você ora é quando vem é para oração aqui. E quando vem, cadê a sua vida secreta? O Pai disse, Ele nos convida nesse mesmo texto a entrar no nosso quarto em secreto e a orar ao nosso Pai em secreto, porque o nosso Pai que vem em secreto nos recompensará. Nós precisamos começar a desenvolver uma vida de oração secreta, diária. Não ache, querido, o que transforma a sua vida não são as orações que você faz aqui no templo. Elas são importantes, elas têm seu valor, mas as orações que transformam a nossa identidade, o nosso interior, a nossa vida, são aquelas que você faz no seu lugar secreto. Você tem um lugar secreto? Você ora? Se você não ora, deixa eu perguntar, que evangelho é esse que você vive? Se você não tem uma vida de oração, minimamente. Uma outra verdade a respeito da oração que está contida nesse texto é um pouquinho mais à frente. Eles gostam de ficar falando dos hipócritas, ele continua. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade, eles dizem que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai. Ele está em secreto. Então o seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Quando orar, mais uma vez, uma outra instrução do Senhor: não falem por falar. Outras traduções dizem: não usem de vãs repetições. A gente vai precisar entender isso aqui. Como fazem os gentios. Outras traduções usam o termo pagão, que é melhor definido. Veja bem, com não usar de vãs repetições, o Senhor não está dizendo que a gente não deva perseverar e repetir uma oração. Orei hoje por algo, amanhã eu posso orar novamente por esse algo, e depois assim sucessivamente. Inclusive em Lucas 18, na parábola da viúva persistente, a gente tem uma verdade, Jesus está ensinando, eu já falar desse texto. Então nós precisamos perseverar em oração e precisamos muitas vezes repetir um pedido a Deus, colocar uma necessidade repetidas vezes diante do Senhor. Só que aqui, isso não é o que Jesus está querendo dizer, não é a respeito disso. É a respeito de você pegar padrões e rezas. O que os gentios ou pagãos faziam? Eles pegavam uma determinada causa de oração e eles estavam repetindo numa única oração, a mesma coisa. Quando você faz isso, você acha que a sua oração tem um intuito: informar a Deus de alguma coisa. Você precisa importunar a Deus até que Ele saiba que você está precisando de algo. Só que não é essa a verdade bíblica. Como é que você acha que você pode informar a Deus que sabe de tudo? O Senhor sabe que você está precisando. Deus pede para você orar, não é para você informar para Ele que você está precisando, não. Deus pede para você orar porque Ele quer transformar o teu interior enquanto você ora. Ele quer produzir confiança, dependência. Ele quer que você experimente de uma relação com Ele. E não simplesmente você chegue lá e informe para Deus que algo está acontecendo com você. O grande problema das vãs repetições é que ela muitas vezes ela vem acompanhada de incredulidade, que acha que Deus precisa saber o que eu posso acontecer. Como se Ele não soubesse. Quando você decide orar, você tem que decidir saber, você tem que entender que você entra na presença de Deus sabendo que Ele conhece as suas necessidades, e que você está lá não para informá-lo, mas para desfrutar de uma relação de um pai com um filho. Você está entendendo isso? Quem está entendendo isso? Diga amém. A gente entende errado Lucas 18. Coloca Lucas 18, do verso 1 em diante. Isso aqui é uma parábola e a gente entende errado essa parábola. Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. O objetivo da parábola é esse: orar sempre e nunca desanimar. Ele começa a contar a parábola. Ele diz: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. Havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou a atendê-la, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela deixe de me importunar. O Senhor continuou: preste atenção no que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite?
é uma parábola de contraste. É como se Deus estivesse dizendo assim: se este homem, sendo mau, ele é capaz de atender o pedido de uma pessoa persistente, o que Deus não fará, sendo bom, aos seus filhos que buscam Ele dia e de noite em oração? Essa é a lógica. A mesma coisa quando Jesus disse assim: se vós, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não vos dará a vida eterna. É a mesma ideia. A ideia de que Deus é bom e Ele não só pode te abençoar como Ele quer, só que você não ora. Ele não só pode mudar a tua história, o teu casamento, a tua vida emocional, seja lá o que for, como Ele quer fazer isso, só que você não ora. A gente sabe que Deus não vai dizer sim para tudo, nós vamos já ver isso. Mas boa parte das vezes, quando o nosso coração está alinhado com a vontade de Deus, Ele quer nos abençoar. E mesmo o não de Deus, Ele tem um propósito aperfeiçoador em nós. Ele é bênção. Ele nos transforma, Ele nos edifica. Só que quando você não olha e não entende o caráter de Deus dessa maneira, você faz orações sagradas no coração de Deus. E por isso suas orações não são respondidas. Nós precisamos entender que Jesus está dizendo aqui: continuará fazendo-nos esperar. Talvez você esteja desesperado para que Deus responda a tua oração. Só que a tua postura de oração está errada. Só que a maneira como você se relaciona, como você olha a Deus no seu momento de oração está errada. Você está achando que pelo muito falar você vai convencer Deus a responder alguma coisa, ao invés de ter uma atitude de fé enquanto ora. Na convicção de que Deus está no controle, de que Ele vai agir. E caso Ele diga não, Ele tem um propósito maior nesse caminho. Que é uma coisa que nós vamos também precisar ver. Mas o fato é que Deus, Ele tem prazer em responder as nossas orações, porque faz parte do processo de relacionamento com Ele. Por que algumas orações nossas não são respondidas? Porque Jesus tem interesse em trabalhar no nosso coração. Porque nós não estamos entendendo que tipo de relacionamento Deus tem esperado de nós, que tipo de postura Ele espera que nós tenhamos quando nós vamos orar. Agora é verdade que nem sempre o Senhor vai dizer sim para tudo que a gente ora, porque a oração não é um meio apenas de a gente receber alguma coisa de Deus. A oração também é um meio pelo qual Deus comunica aos nossos corações o que Ele espera de nós. Em Mateus capítulo 26, que é Jesus no Getsemane, a partir do verso 36, acontece algo muito interessante a respeito. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, é uma tristeza mortal. Fique aqui e vigie comigo. Um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Segura aí, nós vamos já continuar a leitura do texto. Todos nós sabemos o que aconteceu depois dessa oração. Essa foi uma oração que o próprio Filho de Deus fez e não foi respondida. Mas veja bem, ela não podia ser respondida. Jesus, quando fez essa oração, Ele deixou bem claro que o que precisava prevalecer ali, a palavra final que deveria prevalecer, era a vontade de Deus. Era a vontade de Deus Pai. E aí o Senhor, a gente entende que o autor de Hebreus, inclusive ao falar deste episódio, ele descreve que Jesus, ele clamou a Jesus, a Deus Pai, para que o livrasse desse momento de angústia. Mas ele sabe que a resposta de Deus foi não. Às vezes Deus vai dizer não para você e você tem que estar pronto de ouvir Deus, não de Deus. Você não pode ter a expectativa que Deus vai dizer sim para todas as vezes que você vai orar, para tudo que você pedir. Então, veja bem, descanso e confiança consiste no fato de que quando você se apresentar a Deus em oração, você tem 2 opções diante de você, e você tem que descansar em ambas. Você tem que aceitar no seu coração ambas as possibilidades. E você precisa descansar que quando eu te disser não significa o fim das coisas, ou o fim do teu prazer, ou da tua alegria. Pelo contrário, significa muito provavelmente que os pensamentos deles são maiores e melhores do que os seus, e que Ele está preparando algo muito maior daquilo que você espera. O que é aquilo que você espera? Você está entendendo o que eu
do ceder à tentação é um crente que não ora. Que não ora e que não vigia. E aqui a recomendação é dupla. Vigilância é uma disciplina espiritual também que nós devemos ter muita atenção com ela. Mas o pano de fundo para qualquer queda não é repentino, não é Satanás ou a carne cedendo aos impulsos de maneira de alguém que está forte em oração com Deus. Não, é o pano de fundo. É que a tentação ela sempre vai se parecer mais forte para aqueles que não oram, irresistíveis para aqueles que não oram. O Espírito está pronto para uma relação com Deus. A carne não. A nossa carne ela detesta orar. A nossa carne ela detesta disciplinas espirituais, assim como ela detesta ir à academia, porque nós não gostamos de praticar nenhum tipo de exercício, seja ele físico, seja ele espiritual. Mas o fato é que nós precisamos. Muitas vezes eu quero falar com você que nessa noite chegou aqui, você está vivendo debaixo de muita pressão espiritual, de tentação, sendo tentado a abandonar a sua fé, a pecar, cair no pecado. Essa tentação que te parece irresistível, o pano de fundo dela é a falta de oração. São todas as orações que você não faz. É o tempo que você não gasta buscando a Deus. E por isso essa tentação, ela te parece irresistível, porque Jesus deixou muito claro que quem vigia e ora não cai em tentação. A gente não pode. Ele está dizendo que não é que não seja tentado, ele está dizendo que não cai. Existe uma diferença entre uma coisa e outra. Tentados todos seremos, mas cair em tentação tem uma relação direta com falta de oração, com falta de vida com Deus, com falta de um relacionamento profundo com o Senhor. Portanto, nós precisamos começar a orar, ter vida de oração. Você quer viver milagres, você quer viver o sobrenatural de Deus na sua vida, você quer ser fortalecido espiritualmente, você quer viver uma vida forte, pujante espiritualmente falando, você precisa orar. Quais os empecilhos então para as nossas orações? O que dificulta as nossas orações? Existem certos obstáculos que podem impedir a eficiência das nossas orações. Uma vez que você se decidir orar, você precisa entender o que eu preciso fazer para que as minhas orações sejam eficazes. Pois bem, vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos, já vimos, é orar segundo a vontade de Deus. Nós entendemos isso. Nós precisamos também orar com fé, porque aquele que pede sem fé não julga que receberá alguma coisa de Deus. Mas existem algumas coisas que nós precisamos entender, que as nossas orações precisam estar alinhadas com a palavra de Deus. Provérbios capítulo 28, verso 9. Coloca aí pra gente. O impacto do pecado nas nossas orações é muito grande. Provérbios 28, verso 9. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Veja bem, eu quero fazer um link com uma mensagem do domingo passado. Eu falei sobre ler a Bíblia. E talvez alguns aqui chegaram à conclusão que não gostam de ler a Bíblia. Então veja bem, é muito provável, se você estava nessa condição de não leitor da palavra, que a maioria das suas orações não eram respondidas. Você está entendendo? Se a oração de alguém que não conhece a vontade de Deus, que não observa a lei de Deus, ela é detestável. Então, não se engane pelo fato de você estar orando, de tudo que você ora, pelo fato de você se dispor a orar, de tudo que você ora, Deus está gostando de ouvir. Talvez você esteja indo a um lugar de oração, falando coisas que Deus não concorda, e você precisa estar atento. Outra coisa, João capítulo 9, no versículo 31 diz: sabemos que Deus não atende a pecadores, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. João capítulo 9, versículo 31. Quando ele afirma que Jesus não atende, Deus não atende a pecadores, óbvio que nós não estamos falando de alguém que comete ocasionalmente o pecado, porque todos nós, em essência, temos isso. Mas ele está falando daqueles que vivem na prática do pecado. Se você vive na prática do pecado, você espera que Deus responda às suas orações? Não, Ele não vai responder. Então você precisa se arrepender. Aí fica a dica de 1 João, capítulo
João, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando você estiver em pecado, a primeira coisa que você precisa fazer, antes de pedir qualquer coisa de Deus, é se arrepender. Se arrependa, peça perdão, abandone o pecado, vá a Deus em oração e Ele vai começar a atender as suas orações. Tem um outro empecilho para a oração. Mateus capítulo 11, coloca aí esse aqui, esse texto eu quero ler, versículo 25 e 26. A falta de perdão e as desavenças podem ser barreiras, são barreiras para a oração. Olha o que Mateus 11 diz. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas. Deixa eu ver se Mateus 11 deve estar certo. Dos sábios e cultos revelados aos simples. Versículo 26. Marcos, desculpa, Marcos. Errado estou eu. Marcos 11, 25 e 26. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe as transgressões de vocês. Quando estiverem orando e lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, perdoe. Caso contrário, a partir daquele momento, veja bem a lógica. Ei, presta atenção, a lógica. Você está orando lá na sua casa, né? Jesus, eu te amo, te adoro, eu te amo, como eu te amo. Jesus fala, muda minha vida, muda minha vida. Aí de repente o Espírito Santo diz assim: mas tu tem que perdoar, tá? Aí a unção vai embora, o amor vai embora, na hora, você não. Aí é demais, Jesus. O que esse comportamento ele vai gerar? O texto diz que ele também não vai te perdoar, significa então que você agora se colocou numa situação contrária à vontade de Deus, você está em pecado. E a partir desse momento, Deus não ouve as suas orações. Se você quer Deus ouvindo suas orações, perdoe. Quando estiver orando e lembrar, e o Espírito Santo te lembrar que você precisa perdoar, perdoe. Mas isso também acontece dentro do casamento. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. E a gente vai concluir agora. 1 Pedro 3, 7. Maridos, do mesmo modo, sejam sábios no convívio com suas esposas, tratando-as com honra, como parte mais frágil, corredeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Maridos que tratam mal suas esposas não têm suas orações ouvidas. Maridos agressivos, violentos, grosseiros, brutos, insensíveis, que repudiam, tratam mal, xingam suas mulheres, agridem fisicamente suas mulheres, não têm suas orações respondidas. Não se engane. Você pode tratar sua esposa de qualquer jeito e ainda assim falar com Deus. Se você tratou mal sua esposa antes de você ir orar, peça perdão a ela. Resolva sua relação com ela. E aí então vá a Deus, Ele vai responder, Ele vai ouvir a sua oração. Então, e coloca 1 Pedro 5, versos 5 e 6. 1 Pedro 5. Da mesma forma, jovens, sujeitem seus mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Verso 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo, no devido tempo. Ter humildade é necessário. Deus ouça as nossas orações, porque Ele não se opõe a nós enquanto oramos. Portanto, diante do exposto, gente, eu quero já chamar o pessoal do louvor para ele vai ficar aqui posicionado. Eu resolvi trazer um estudo muito bíblico para você, para deixar que a própria palavra fale no teu coração. Você não tem porque não pede, faz guerra porque não pede, porque não ora. Quando ora, não está recebendo porque está orando errado, pedindo errado, pelo motivo errado. Suas orações, elas não existem para comunicar a Deus. Nem sempre que você orar, a resposta vai ser sim. Mas quando for não, é para o teu bem também. É propósito de Deus também. Isso não pode
te impedir de orar, isso não pode te desanimar na oração, isso não pode fazer com que você deixe de orar porque você só quer receber sim quando ora. Você precisa orar. Você, irmão, você precisa orar. Eu quero convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus.